você falou sobre essa coisa que permeia as regras do jogo, né? De tipo assim, pô, somos antagonistas, mas a gente tem que estar aqui cumprindo as regras sei lá, do Estado de Direito, da Constituição. E foi tudo que não aconteceu na Lava Jato, né? Você era o ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, quando a Lava Jato foi instaurada, lá em 2014. E você ficou, inclusive, até 2016. Na época, eu me lembro de ter lido que você saiu até por decorrência das pressões que geraram essa questão. Mas aí, anos depois, assim, né, eu me lembro, assim, eu posso estar equivocado, mas eu me lembro que quando a Lava Jato surgiu, ela não era necessariamente, na cabeça da opinião pública, algo muito politizado. Tanto a esquerda como a direita se parecia muito a favor daquele combate à corrupção, etc e tal. Só que, em dado momento, a coisa começou a ser feita à base do não cumprimento da lei, etc. Abusos começaram a acontecer ali. E a minha pergunta é, quando você começou a enxergar que esses determinados abusos aconteciam? Eu já li críticas com relação ao senhor de dizer que deixou muito a Lava Jato se crescer naquele momento. Mas era uma outra época, a gente enxergava de um outro jeito. Qual que é a reflexão que você faz hoje? Eu não sabia dizer exatamente o ponto em que eu percebi que havia um projeto político por trás. Tá? Mas há um momento em que eu percebo que há o arbítrio. E aí você tem um problema real. Qual é o problema real? Uma coisa é a Polícia Federal, que investiga e pode cometer arbítrios. Outra coisa é a Polícia Federal cumprindo ordem judicial. Eu muitas vezes vi arbítrios praticados por decisões judiciais que a Polícia Federal cumpria. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim: a Polícia Federal entrou na casa do fulano sem prova. Veja, ela está cumprindo um mandado judicial. O que eu, como ministro da Justiça, posso fazer? Dizer não cumpre o mandado judicial? Eu não posso fazer isso. Eu tenho algum poder correcional sobre o juiz? Não. Isso aí é o Conselho Nacional da Magistratura que tem. Eu tenho algum poder correcional sobre um promotor de justiça, sobre um procurador da República? Não, não tenho. Eu tenho... Todas as vezes que eu vi algum arbítrio da Polícia Federal, eu abri sindicância. Uma das coisas mais comuns era ser acusado: você está deixando a Polícia Federal vazar. E eu falei assim, mas quem disse que é a Polícia Federal que está vazando? Em muitos casos que falavam em vazamentos seletivos, não eram vazamentos. O juiz Sérgio Moro levantava o sigilo. E há jornalistas que diziam: olha, eu recebi indicação das páginas que eu deveria olhar. Da parte de quem? O jornalista não fala. Então, isso não é um vazamento. Se o juiz levantou o sigilo, não é vazamento, é público. Só que isso é feito de uma forma a ter um projeto de ataque àquelas pessoas que eu quero prender, capturar, atingir a imagem, coisa do gênero. Então, a Lava Jato, a meu ver, ela começa com uma virtuosidade de propósito, que é o combate à corrupção. Mas até a virtude precisa de limites. E aí abusaram do poder. Há um momento que eu percebo o abuso de poder, eu não tenho o que fazer. O que isso eu posso enquanto fazer? Ministro da Justiça ainda. Eu não tenho, institucionalmente eu não tenho o que fazer. Por mais que eu achasse que aquilo era um arbítrio, um abuso, não tem prova a prender, estão prendendo para o cara delatar, e o cara que é preso para delatar vai dizer até que incendiou Roma, tá certo? O cara fala qualquer coisa para sair. Eu via isso, mas o que eu posso fazer? Aí eu tinha ataques, bastante curioso, havia uma esquizofrenia nas críticas que faziam a mim. De um lado, as pessoas mais próximas dizendo: você não está controlando a Polícia Federal. Eu falei, mas eu não tenho que controlar, eu tenho que cumprir a lei. Isso internamente dentro do PT. PT e partidos aliados, alguns setores, né? Você não está controlando a Polícia Federal, a Polícia Federal está descontrolada. Mas como descontrolada? Ela está cumprindo ordem judicial. Não pode cumprir. Mas como não pode cumprir? Eu tenho que cumprir. Isso é um Estado de Direito. Eu não tenho como negar isto. Eu não tenho nem legitimidade para questionar juridicamente aquilo que está sendo feito, a menos que seja efetivamente um abuso do delegado, do agente da Polícia Federal. O abuso do magistrado tem que ser corrigido pela magistratura, pelos seus órgãos correcionais.
Que é Conselho de Justiça, que é Poder Executivo. Tem uma coisa chamada separação de poderes. As pessoas não entendiam isso. É. Por outro lado, às vezes as investigações recaíram em setores da oposição. Eu me lembro quando foi investigado o cartel do metrô em São Paulo. Nossa, é o Cardoso instrumentalizando a Polícia Federal para atacar. Eu falei, gente, vocês querem se decidir se ela é descontrolada ou se eu instrumentalizo? Tá? As duas críticas não convivem no mesmo espaço de tempo. Ou eu não tenho controle nenhum sobre essa desgraça, ou eu controlo até o ponto de instrumentalizar, o que não dá para as duas coisas. O que eu vou te dizer é que eu vou me comportar dentro daquilo que o Estado de Direito determina. Por mais que eu, pessoalmente, acho que exista situação errada. Claro. E naquele momento, até falar em abuso era um problema, porque não havia canais de comunicação abertos, até pela grande mídia, em relação a não, era praticamente... Era o endeusamento absoluto da Lava Jato. Né? Se você falasse com uma coisa assim, você ia ser cancelado, né? No mundo hoje em dia. Você não via. Não havia. Eu me lembro, quando teve aquele episódio, isso foi uma das coisas mais interessantes que eu tenho como testemunho, porque eu já não era mais ministro da Justiça, eu era advogado-geral da União, porque eu saí do Ministério da Justiça. Eu vinha pedindo desde final de 2014 para Dilma que eu não queria ficar mais no Ministério. Por quê? Eu tinha ficado 4 anos. O Ministério da Justiça é um ministério, especialmente em épocas de crise, ele dá a fadiga de material. Você assumiu em 2011, né? No primeiro ano dela. 11, 12, 13, 14. Eu falei, gente, olha, eu tô apanhando de cima, de lado, de frente, de costas, e cumprindo a lei. E Dilma sempre me respeitou muito nesse ponto. Ela me chamava e falou assim, isso aqui tá errado, não tá? Eu falei, tá. O que você vai fazer? Nada. Eu falei, por quê? Porque é hora do juiz. O que você vai fazer? Tem razão. Ok, segura firme a peteca. Sempre foi essa. Dilma sempre foi nesse ponto. Nunca ela me pediu algo indevido. Nunca me cobrou de nada que não fosse estritamente dentro da percepção da legalidade. Às vezes ela fala assim, isso aqui tá errado. Não, não tá errado. Isso aqui tá errado. Chama alguém. Tá, não, tá certo. Então tá bom. Então não vou te encher mais teu saco. Né? Então, esse tipo de situação acabou determinando o desgaste de uma... E eu falei para ela, claramente, em 2014, foi presidente, ou eu saio, ou a senhora que vai começar a sofrer as críticas por aquilo que tem que ser feito. Que é cumprir a lei. Eu não tenho outro papel a fazer. Isso é uma república. Eu não posso pedir que a Polícia Federal investigue os inimigos e não investigue os amigos. Eu tenho que seguir aquilo que as evidências colocam. Mas, mesmo aquilo que eu não acho que são evidências, é o juiz que vai definir o que busca a prisão vai ser, quem vai ser preso preventivamente. Se tem arbítrio ou não, tá bom, o que eu posso fazer? A pessoa tem que cumprir um mandado de prisão.